A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gostaria de pedir sua atenção. Eu acredito que o Espírito Santo nessa manhã já começou a fazer algo que eu quero nomear aqui de dilatação das nossas raízes. Digo isso porque um pouco do que eu quero falar nessa manhã vai tocar nesse ponto, mas antes de entrar mais a fundo nesse tema, eu quero compartilhar o que no meu espírito eu tenho percebido entre nós, família da fé aqui do Tameon, e talvez uma realidade enfrentada por outros irmãos de outros lugares, que é a de estarmos em um ambiente de muita revelação, de muita liberação de Deus, mas com a sensação de que parece que estas coisas não estão penetrando nas pessoas. Uma terrível angústia por ver comida demais, e não porque é excesso, na proporção do que é devido, mas fome de menos. Uma preocupação com uma época em que a ideia de ter muita informação acessível o tempo inteiro dá a gente uma irresponsabilidade de não absorver intensamente a coisa quando ela nos é acessada, nos está acessível. A ideia do, se eu não guardar agora, amanhã tem um vídeo gravado, amanhã eu acesso a anotação, amanhã eu pergunto para quem sempre guarda. A ideia de que o que Deus falou agora não precisa ser recebido com a expectativa de que o agora é a hora. E porque eu chamo de dilatação nas raízes, você vai entender, mas eu queria de antemão que o seu espírito, o seu homem interior nessa manhã, fosse ampliado da capacidade de receber, não só intelectualidade, mas toda a potência da palavra de Deus. Abra comigo, por favor, sua Bíblia, em Colossenses capítulo 2, antes de Colossenses, Efésios 3. Efésios capítulo 3, versos 14 ao 17. E depois nós vamos ler Colossenses. Eu creio que algo espiritual, algo invisível, algo místico vai acontecer em nós nessa manhã. Efésios capítulo 3, verso 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos até o versículo de número 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados, possuídos de toda a plenitude de Deus. Esse é um clamor do apóstolo Paulo, não só pela igreja de Éfeso, é uma oração apostólica por todos os santos. Essa é uma necessidade
que toda a igreja de todas as épocas possui. Paulo aqui não está fazendo uma oração por indivíduos. Paulo aqui está fazendo uma oração por um coletivo. Ele fala de vosso coração, não vossos corações. Paulo está vislumbrando, portanto, a igreja em seu todo. E ao mesmo tempo, cada parte que compõe este todo, cada congregação, cada expressão da igreja em cada cidade do mundo, e cada santo que compõe esta expressão em cada lugar do mundo. A oração de Paulo é pela família. A oração de Paulo é por algo orgânico. A intercessão de Paulo não é por uma coisa, mas é por um organismo vivo, que precisa de vida correndo em seu ser, para permanecer vivo e realizar toda a sua vocação. A carta de Paulo aos Efésios trabalha a natureza, vida e vocação da igreja. Paulo aqui, enquanto apóstolo, muito nos revela, muito nos ensina, mas nesse trecho em específico, por nós intercede. Nessa manhã, com as expressões arraigados e alicerçados, eu quero falar da cooperação apostólica e profética da edificação da igreja. E dentro disso, quando entrarmos no que seria o prático, a evidência, o frutificar disso, lembrar vocês do que eu disse há pouco sobre o dilatar das raízes. Não é somente aqui que Paulo usa essa linguagem de edificação em paralelo com uma linguagem agrícola. Porque quando ele fala alicerçados, edificados, ele nos faz pensar em uma construção. Mas quando ele fala arraigados, ele nos faz pensar numa árvore. Isso que Paulo chama família não é uma coisa rígida, restrita a paredes. Não é algo material que se mensura pelas cabeças de quantos membros você tem na sua igreja. Isso é uma união espiritual feita de gente. Igreja não é o que você vai no domingo, não é onde você vai no domingo. Igreja não é o nome da denominação que você pertence. Igreja é o nome da família de Deus, edificação de Deus e lavoura de Deus. Por isso, não somente aqui Paulo usa essa linguagem, e a gente vai ver outros lugares. Colossenses capítulo 2, os versos 1 ao 7, por exemplo. Colossenses capítulo 2, dos versos 1 ao 7. Paulo, mais uma vez, manifesta uma preocupação com a igreja. Em Efésios, sua preocupação se traduz na intercessão que vimos, mas em Colossenses também a mesma preocupação se traduz em outra oração apostólica. E aqui ele vai dizer, verso 1: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Irmãos, alvos da preocupação apostólica, ainda que nunca tivessem visto o seu rosto. Porque eis o coração de um genuíno apóstolo, a sua vida é dada pelo rebanho de Deus. Gente que talvez os seus olhos nunca verão, mas porque Ele dará a vida, porque a edificação é para além da geografia em que Ele está. Igreja não é aquilo que a gente limita ao nosso CNPJ, repito, é o corpo de Cristo.
preocupação dele, para que o coração, verso 2, o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Há entre mim e vocês uma ligação espiritual, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele enraizados e edificados, confirmados na fé, tal qual fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo, quando olha para a igreja, vê essas duas figuras. Aos Coríntios, ele vai, no capítulo 3, verso 9, dizer: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Por isso, as expressões arraigados e alicerçados, ou raizados e edificados, são tão importantes para compreendermos essa cooperação apostólica profética. Por quê? Porque ainda que essas expressões caminhem juntas, elas não significam a mesma coisa. Mas significam duas coisas que precisam ser vistas juntas para que haja edificação saudável. Nós vivemos uma época em que as pessoas chamam de apóstolos irmãos estudiosos que tiveram acesso a um conhecimento acadêmico. Pessoas que fizeram mestrado ou doutorado em teologia, ou que simplesmente estudaram um pouco mais da própria doutrina reformada ou doutrina ortodoxa cristã, e por isso, em um meio de tanta ignorância ou distorção, porque eles dizem algo muito ortodoxo, ao olharem para eles dizem: esse irmão aí tem algo diferente, e entre os carismáticos logo afirmam: ele é apóstolo, como se apostólico fosse sinônimo de informação, fosse sinônimo de um raciocínio polido, de uma inteligência. Nós lemos agora o texto de Colossenses, e a palavra raciocínios falazes vem do grego pinalogia, pitanologia. A ideia de pitanologia é uma argumentação que soa plausível, é uma retórica humana que disfarça sabedoria, mas não a detém. Não é um discurso falso, mas um discurso com característica de verdadeiro. Só que ao olhar de perto, ele não tem substância, porque quem o declara não tem substância. A dinâmica de Deus ao declarar sua palavra, segundo Hebreus, falou aos patriarcas, aos profetas, e agora nos fala pelo Filho. Deus não manda recado. Quando se comunica encarnacionalmente. A sua mensagem ganha forma, de forma que se pode tocar. Por isso o apóstolo João, ao falar da doutrina apostólica liberada entre os irmãos, diz: o que vocês viram em nós, que nós vimos nele, aquele que nós vimos, ouvimos e apalpamos, o verbo da vida. Quando João vai falar
daquilo que os irmãos deveriam capturar dele, ele diz: olha, capturem de nós, porque aquilo que vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Se Jesus é modelo revelacional e é apóstolo da nossa confissão, sua sabedoria não está em como ele dizia, mas no que ele liberava. E por que é importante falar isso? Porque nós estamos chamando de apostólico tudo que parece inteligente e erudito, mas apostólico é algo que transmite essência e não inteligência. Um raciocínio falaz ou um discurso persuasivo é alguém que fala como quem tem sabedoria, mas não a tem. Paulo faz uma contraposição entre discurso falaz e os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos em Cristo. Um apóstolo é um trabalhador da sabedoria de Cristo, um extrator daquele que foi feito sabedoria. Ele experimenta de Cristo Jesus de dentro, ele libera de dentro quem Cristo é, e por isso a sabedoria. Sua cooperação na edificação provém da compreensão de Cristo e não dos dogmas da igreja. Vocês estão me entendendo, irmãos? Se você abrir um livro de teologia sistemática, existe uma disciplina chamada Cristologia. Estudar Cristologia não te faz apóstolo. Da mesma forma que estudar pneumatologia não te faz um profeta. Você pode estudar o Espírito Santo no texto e estudar Cristo da teologia, isso não te faz nem profeta e nem apóstolo. Mas vocês estão comigo no raciocínio? Nós começamos mostrando a atividade apostólica porque este texto é escrito por Paulo. Paulo está falando: o que eu liberei a vocês vem das profundidades da riqueza e do conhecimento de Cristo Jesus. O material da vocação de um apóstolo é o conhecimento de Cristo. É compreender quem é esse em quem estão escondidas em quem está escondida toda a plenitude de Deus. Por isso, quando a tarefa apostólica nos é manifesta, nós temos uma visão de Cristo que a gente não tinha antes, e automaticamente uma visão da igreja que a gente não tinha antes. Porque um apóstolo nos traduz quem é Cristo em sua altura, quem é Cristo em sua profundidade, quem é Cristo em sua largura, quem é Cristo em sua grandeza. E quando olhamos para Cristo, enxergamos as medidas exatas da edificação da igreja. Em compreender quem Cristo é por dentro, compreendemos quem somos como família. Por isso a linguagem apostólica está atrelada à edificação. Um apóstolo não é um homem que traduz conceitos, mas nos trará definições, porque ele tem visto o fundamento. Vocês conseguem me entender? Quando um homem ou uma mulher chamados à vocação apostólica falam de comunhão, parece que uma nova Bíblia nos surge, porque eles vão nos fazer entender que comunhão é indispensável para nós, porque comunhão é o que Cristo é. A tarefa apostólica ela é revelacional, por quê? Porque é preciso que alguém me leve ao que está oculto. E a Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Um apóstolo é alguém que pelo Espírito acessa aquilo que olho algum viu, que ouvido alguém viu, e que jamais penetrou no coração humano, mas que agora Ele quer tornar revelado àqueles que o amam. Porém Ele não detém, Ele compartilha, acessa
e libera em forma de medidas. A sabedoria edificacional em dizer: não deve ser assim, não parte de um conselho humano. Mas alguém viu um modelo chamado Cristo, e por isso não consegue se conformar em ver algo chamado Cristo que seja anticristo. Nós lemos um texto que carrega uma preocupação apostólica, que existe por causa de uma atividade apostólica, e que tem uma oração apostólica. A cooperação apostólica está em revelar Cristo Jesus. E a sua atividade não foi escrever esta obra, foi se tornar imitação de Cristo entre os irmãos, mas para confirmar até aqueles que eles não viram: eu vos escrevo e envio filhos. Porque este homem ou esta mulher contemplou, ele é capaz de imitar. Mas Rafa, um pastor pode fazer isso, e um evangelista pode fazer isso. Você fala como se isso fosse exclusivo de um apóstolo. Você não me entendeu. Eu disse que ele é um canal que inicia isso sobre todo o corpo, mas em uma época em que eles são negligenciados e falsamente trocados por eruditos, você tem uma igreja que segue ventos de doutrina, perdida em metodologia. Se a teologia sistemática fosse suficiente, a igreja já estaria perfeita. E nós amamos teologia nesse lugar. Nós não somos contra. Só que uma coisa é revelação e outra coisa é erudição. Meus irmãos mineiros, eu respeito os eruditos, mas há muita gente chamando erudito de apóstolo. Tomem cuidado. Porque em terras em que todos passam fome, qualquer grão é comida de primeira qualidade. Tomem cuidado. Irmãos, é importante nós abrirmos a nossa mente para compreender, dentro disso que o profeta está comunicando, que no Brasil esse movimento que ele está citando de erudição ser um falso movimento apostólico, pelo menos identificado assim, não é o único problema que nós temos dentro desse movimento. Ele engloba uma série de outros problemas menores nessa nomenclatura, mas nós temos um outro ponto que engloba um monte de outros problemas, que é o apostólico que se valida por meio de resultados humanos. E esse ainda é maior na igreja brasileira. Então, por isso, homens que são dotados de inteligência, obviamente, nenhum líder se destaca no contexto do Brasil se ele não for dotado de uma virtude da inteligência, mas eles usam isso para se validar por meio de resultados. Então é necessário construir cada vez megas estruturas maiores, porque isso faz com que as pessoas que me olham vejam como se eu estivesse completamente acima do nível de todos os outros, porque eu tenho mais resultados para mostrar. Mas o movimento apostólico das Escrituras, quando a base era feita, o que acontecia é que os apóstolos saíam e deixavam tudo pronto para quem ficava. Ou seja, eles nunca tinham resultados para mostrar para ninguém. Então, para discernir um verdadeiro serviço apostólico, você precisa se conectar e discernir uma essência e não um resultado, porque senão você pode se apegar a um engano, aos raciocínios falazes e ser inclusive tirado de uma verdade que você já havia alcançado
para ser levado por todo vento de doutrina. E o texto diz: pela artimanha de homens fraudulentos. Porque um homem que te apresenta resultados, para que você o siga, para que você o ouça, para que você o ame, ele é um homem fraudulento. Porque eles estão tentando impressionar a gente por fora, para nos atrair pelas nossas ambições, que ainda não foram resolvidas, justamente por não estarmos conectados com um correto e genuíno fundamento apostólico, senão elas já não existiriam mais. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias se levantariam, e eu não vou entrar nisso para não atrapalhar o Rafa, mas o que ele diz que se levantariam são pessoas que buscariam pelo resultado humano aquilo que os seus ouvidos selecionam como ambição, e eles seriam pegos por isso mesmo que eles projetam nesses homens. Eles não suportariam ouvir essa doutrina, a verdade, mas não é só porque a verdade é ofensiva, é porque ela vai de encontro com as ambições humanas de resultados na terra. E esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos líderes, eles apresentam a sua carteira de conquistas para dobrar o nosso coração diante das ambições secretas que ainda estão enraizadas em nós. Mas um genuíno movimento apostólico, ele vai tocar nessas raízes. Por isso ele não vai nos atrair por resultados humanos. Ele vai nos constranger com amor, com serviço, com uma essência completamente pura, só de quem acessou os tesouros escondidos em Cristo Jesus. Rapidamente, querendo também cooperar com o que eu, e sem ocupar muito tempo, tem um texto em 1 Coríntios, capítulo número 11, a partir do verso 16, Paulo vai dizer o seguinte: outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque se sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos, vocês toleram quem os escraviza, quem os explore, quem os engane, quem os se exalte, quem lhe dê bofetadas no seu rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Quando o povo de Israel pede um rei, e eles então têm Saul como rei, e tem uma interpretação que ela pode ser um pouco diferente daquilo que estamos acostumados quando Deus está chamando Davi, ou diz que tem Davi. Ele diz que achou Davi, um homem segundo o seu coração, que fará toda a sua vontade. Israel teve um rei chamado Saul, que na verdade fez a sua vontade. Mas Deus queria um rei que fazesse a vontade dele. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando ele saiu, ele deixou um espaço. Só que ele não deixou um espaço vazio. Ele deixou Cristo como cabeça. E aí esses homens, vendo este espaço, que Paulo disse, fui fraco demais para isso. Outros homens tomaram lugar e tentaram tomar lugar do cabeça que é Cristo. Paulo sempre deixou Cristo como primazia. Só que isso diz respeito a todos nós, porque nós podemos fazer de alguém um Saul, que fará toda a sua vontade, ou permanecer deixando o Cristo como cabeça. E eu vou falar bem claramente, sem citar nomes. Às vezes, foram nós mesmos que colocamos as pessoas no lugar que elas ficaram. Foi nós mesmos que toleramos quem nos escravize. Foram nós mesmos que toleramos as abofetadas e ainda nos colocamos para sermos ainda mais usurpados. Porque nós mesmos colocamos no lugar de Cristo, que o próprio apóstolo Paulo colocou um outro nome. E não faça disso
de nenhum outro apóstolo que vier no meio de vocês, de nenhum outro que talvez se coloque como aquele que vos escravize, vos dê bofetadas, mas nós mesmos. Não vamos culpar, às vezes somos nós mesmos que colocamos esses homens no lugar que só pertence a Cristo, e Cristo tem a primazia. Às vezes a gente está olhando isso aqui e está pensando nesses homens que fizeram isso, que fizeram aquilo, mas às vezes nós mesmos colocamos esses homens no lugar em que eles estão, com nossas bajulações, com os nossos anseios, com a nossa vontade de querer até mesmo ser um tal apóstolo, de receber títulos, de receber conexões. É para nós olharmos para nós, meus irmãos. Cristo tem que ter a primazia no nosso meio. É Cristo em nós a esperança da glória, e Ele é o cabeça, e de maneira alguma Ele será removido do nosso meio. É um espaço, mas é um espaço não vazio. Cristo habita nele. Aleluia! A cooperação apostólica é feita, portanto, por homens que não têm o coração voltado a outra coisa senão ver a igreja edificada, mas não como coisa, mas sim como organismo. E num organismo não há cabeças de departamento, chefes de segmento, senhores feudais. No organismo há paz. Irmãos, os pais envelhecem, mas continuam sendo pais, meus amigos. E são respeitados não porque suas mãos são potentes, mas porque a sua autoridade permanece. Quando olhamos para eles, dizemos: nós recebemos vocês. Nós recebemos o apóstolo Paulo, porque sabedoria de Deus emana dele. A Escritura trabalha com duas palavras nesses textos que lemos. Eu não sei se você percebeu. Colossenses e Efésios trabalham com um paralelo constante de arraigados e alicerçados, mas também de sabedoria e conhecimento. Essas duas expressões andam conjuntas. Efésios, inclusive, acrescenta outras palavras para nós. Vai falar de conhecimento e outras três: entendimento, compreensão, mentalidade. Cada uma dessas palavras tem seu significado, seu lugar numa compreensão total. E o que podemos dizer, basicamente, é que o entendimento é o que você e eu precisamos alcançar, como pessoas. A compreensão é coletiva, para que possais compreender com todos os santos. Enquanto que a mentalidade é o topo disso tudo. É o como nós todos compreendemos e entendemos, a partir da revelação de Jesus Cristo que recebemos. Só que a palavra, para que possais compreender, no grego, sugere o ato de capturar. Para que possais capturar com todos os santos. Qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. O processo de captura começa com a tarefa apostólica, mas coopera com a tarefa profética. Porque não basta pegar, é preciso entrar, colocar dentro. E a tarefa profética, ela é a tarefa de, pelo Espírito, gerar no interior de cada santo aquilo que foi demonstrado na revelação. Porque se Cristo é comunhão, mas eu não comungo, tem algo de errado em mim. E aí está o ser raiz ou enraizado, porque de vale está plantado em um solo cheio de nutrientes. Se a minha raiz está fechada para receber, eu vou morrer em terra saudável. O profético vem conferir. Está falando de conhecimento, mas eu não vejo vida de Deus em você. Porque conhecimento não é o quanto eu leio, é o quanto eu experimento. Como diz o apóstolo Paulo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, genuína atividade apostólica, para que... Já estou saltando, né?
Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma captura e há um entranhamento. A ação de enraizar não é somente eu entrar no fundamento, é o fundamento entrar em mim, como terra que me penetra pelas raízes, tem seiva, tem substância. Cristo está governando a minha decisão do dia a dia. Porque compra assim, porque não compra assim, porque viajo, porque não viajo, porque enriqueço, porque empobreço. Cristo em mim, governando em tudo. Uma igreja cabeçuda sem raiz é uma igreja intelectualizada, mas sem vida. E para isso a atividade profética é essencial. Porque se a atividade apostólica traduz quem Cristo é, a atividade profética traduz o coração de Deus por meio do Espírito Santo. O que Ele está dizendo agora? Porque tem algo pontual que Ele quer falar conosco sobre comunhão. Já estudamos muitas séries, mas talvez Ele nos diga: a mesa de vocês tem comida demais e pão de menos. Isso é a atividade dos profetas. Mas há um Brasil que concorre profetas com apóstolos. Ao invés de entender que isso é uma bela ação corporativa do Cristo coletivo, que vale saber e não experimentar? Sabedoria e conhecimento. Conhecimento, na história do cânon bíblico, sempre teve a ver com experiência, andar pertinho. Sabedoria e conhecimento andam juntos, mas são diferentes. Nenhum apóstolo anda em revelação sem conhecimento. Ele tem que cheirar Jesus. É a intimidade de seu andar com Deus que produz revelação. Mas o profeta faz você lembrar o tempo inteiro: ei, o quanto disso que você está escutando, você de fato está ouvindo? Desceu para o seu coração. E aqui eu quero falar os da casa. Nós temos revelação demais, meus irmãos, mas nós temos valorizado o pão da nossa mesa. Quando o Fabinho veio aqui, há alguns meses, talvez até ano, dizer: dilatai-vos. Isso fala do quanto eu estou disponível, aberto ao nutriente que Deus plantou na terra, mas ainda não me penetrou. Porque raiz não é só o que mantém a árvore de pé. Raiz é o que mantém a árvore viva. Porque tem muita árvore de pé que já morreu, só esperando o vento derrubar. A raiz captura os nutrientes. Agora, o quanto captura depende do quanto ela está disposta a ser penetrada. Enraizar é aprofundar-se. A atividade profética nos lembra dia e noite a mais de Cristo a experimentar. Cristo místico. E aqui eu não estou falando do que o seu livro pode dar, mas é o que a experiência cotidiana da oração, da adoração te penetra. A necessidade de restaurarmos o valor da mística na igreja dos nossos dias. Essa palavra foi poluída, mas os santos do passado a usavam de maneira adequada. Mística é a penetração invisível do Deus eterno no meu ser. Eu quero isso. Nós somos uma casa mística, edificados e enraizados. Fundamento mais mística. Onde foi que tiraram isso da igreja? Como se isso fosse o oposto daquilo, mas sempre foi sobre estar junto. O texto do profeta Ezequiel, no capítulo 40, até o final da sua obra, do 40 ao 48. Ezequiel, que é um dos profetas da restauração. É um texto belíssimo, que faz o casamento perfeito entre medidas e raízes. Porque Deus pega Ezequiel
e o introduz num outro lugar, uma outra realidade mística. É isso, é ser penetrado na realidade de Deus. Ele o leva em visão a enxergar, segundo a descritiva do texto, uma cidade edificada no topo de um monte alto. E quando ele chega mais perto da cidade que se encaixa no monte, porque o texto hebraico sugere como se o monte virasse cidade, ele enxerga no meio da cidade um santuário. E quando ele chega mais perto da borda do santuário, ele vê sair um rio de águas purificadoras. E aí ele vai acompanhando o curso do rio, e ele vê peixes pulando de lá para cá. Só que quando ele ergue a cabeça para a margem, começa a surgir um pomar, árvores que produzem todo tipo de fruto, porque elas estão plantadas à margem do rio. A vida corre, as penetra e as frutifica. O que Ezequiel viu não tem a ver com o Israel material. Ezequiel viu a cidade ideal, o templo ideal, o culto ideal, o povo ideal. Ele viu o que estava escondido em Cristo. Que Apocalipse 21 e 22 vão nos traduzir a santa cidade que desce do céu como noiva ataviada para o seu marido. No meio dela há o trono de Deus, não tem sol. O santuário de Deus é Ele mesmo no meio do seu povo. E da base do seu trono sai um rio, que ao passar, chega em um lugar que uma árvore de uma margem à outra ganha atenção. A árvore da vida. Quem come da árvore se torna árvore. Porque o texto de Ezequiel diz que o seu fruto permanece e as suas folhas curam. Das árvores de Ezequiel. E o texto de Apocalipse vai dizer que a árvore da vida, as suas folhas são cura para as nações. A atividade apostólico-profética gera um tipo de gente que em todos os lugares compartilha a vida e libera a cura. Onde a gente é distribuído, cura chega. Cura em todos os aspectos. Vida chega. Vida que só pode ser liberada porque vida nos penetra. O rio de Deus nos alcançou pelas raízes. O santuário de Deus nos cerca por todos os lados, edificados e enraizados. Se a igreja da nossa época não altera o lugar em que está faltando atividade profética. Gente que chega e diz: vocês sabem muito sobre o Espírito Santo, mas não o conhecem. Ou melhor, descrevem muito sobre o Espírito Santo, mas eu acho que a gente vai ter que impor as mãos sobre vocês e receber vocês como parte da família. Vocês não conhecem o Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Porque você pode conhecer uma comunidade que conhece o Espírito Santo, mas não conhecer o Espírito Santo. Você pode conhecer um profeta que conhece o Espírito Santo e não conhecer o Espírito Santo. E aqui está a parte inicial que eu quis trazer logo nas minhas primeiras palavras. O nosso problema não tem sido falta de medida, tem sido falta de raiz. Estou falando da nossa casa. Está faltando fome entre nós. Tem problemas nas nossas casas que permanecem os mesmos porque a palavra de Deus não nos penetra. As mesmas coisas, os mesmos problemas, os mesmos dilemas, porque a palavra de Deus não nos penetra. Os mesmos aconselhamentos, as mesmas perguntas, mas a palavra de Deus não nos penetra. Quando a palavra de Deus penetra, aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engana mais. E se vê em nós o edifício de Deus formado. Se a gente sabe tudo sobre edificação, mas a edificação não se evidencia, provavelmente, estou falando da nossa casa de novo, o nosso problema é de raiz. E por isso, no que tange a cooperação profética, a minha agonia. Porque será que Deus vai precisar plantar a gente num lugar de fome, para a gente sentir saudade da beira do rio?
Alguns de vocês, meus irmãos, por favor, me escutem. Para alguns isso já foi realidade. Há algumas semanas atrás, especialmente para Esther, estou citando o nome dela. Alguns de vocês não estarão aqui em pouco tempo. Você vai esperar a saudade revelar para você que o seu lugar de plantio era saudável? Se você acredita que essa é uma casa de genuína cooperação apostólica e profética nos demais ministérios, o quanto disso tem entrado em você? O quanto disso tem entrado em você? Nós fazemos parte de uma igreja do nosso país chamada evangélica, que as pessoas vão domingo após domingo, durante décadas, nos mesmos lugares, ouvindo os mesmos sermões, e elas conseguem viver a mesma vida. E a diferença não é que elas aceitaram Jesus como elas disseram, elas fizeram um proselitismo religioso, deixaram de ser espíritas, católicos, mudaram de religião, mas elas têm a mesma natureza. A atividade profética genuína confere natureza no interior do edifício. Olha para a árvore e vai dizer assim: cadê a vida de Deus aqui? É por isso que muitas vezes é incômodo algumas das nossas conversas, porque os irmãos querem respostas objetivas, e a única coisa que a gente responde é: vamos orar. Porque é possível ver a folha seca caindo, o ramo seco morrendo. Deus já te deu vida para resolver isso. Mas enquanto você não se abrir, não há o que fazer. E quando você sai, quando alguns dos irmãos saem de conversas com a gente, eu estou sendo sincero, de todo o coração, Cristo é a minha testemunha, eu me sinto falido, porque eu falo: Deus, como eu vou fazer entrar isso dentro desse irmão? Não é sobre falar de novo, não é sobre mudar o jeito de explicar, não é um raciocínio falaz, um discurso eloquente, convincente, adequado, educado, polido. Quem está sendo resistido não sou eu, é Cristo. Às vezes você gosta muito de mim, mas não gosta do Cristo que emana de mim, e aí não tem como a gente ter comunhão. Eu não quero que você goste de mim, se você estiver aqui gostando de mim, rejeitar a Cristo. A angústia de um profeta é estar em meio a um povo cuja voz de Deus é liberada, mas ela não é ouvida. Ou seja, tem água correndo, mas quem absorve? Por isso a intercessão apostólica é: ó Deus, amplie os canais dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Amplia os canais radiculares dos meus irmãos. Amplia, para que eles não sejam enganados por filosofias ou sutilezas. Ampliam, para que as tradições dos homens não os seduzam. Amplie, para que os rudimentos do mundo não os abracem. Amplie. Pode parecer loucura, mas algumas situações das nossas vidas vão precisar ser resolvidas depois de uma bela chapada. Eu estou falando sério. Há uma passagem que está no meu coração desde o ano passado, batendo, sobretudo em situações de crise. Davi, os seus valentes voltando de uma batalha para Ziclag, a cidade em que eles moravam. Eles chegam em Ziclag, as mulheres e os filhos haviam sido sequestrados. E diz o texto bíblico que os homens e eles choram até perder as forças. Mas a Bíblia diz que Davi vai orar, Alisson. E o texto diz: e Davi se reanimou no Senhor. Enquanto todos perderam as forças, ele se reanimou no Senhor. Quando eu li esse texto, Deus me disse: em tempos em que todos perdem a cabeça, alguém precisa se reanimar em mim. Recupere o juízo.
E aí ele sai do lugar da oração, ele parece outro cara, porque ele encontra homens que querem matá-lo agora. Ele diz: calma gente, antes de vocês me matarem, eu tenho uma solução para o problema de vocês. Deus vai nos dar as nossas esposas e os nossos filhos de volta. Eu vou trazer não só isso, despojos de guerra. Alguns se negam aí, Davi sai, vence a batalha, e quando ele volta ele diz: olha, até os que não foram terão partilha nisso que nós conquistamos, porque um homem cheio da presença não guarda rancor, ele tem outra substância. Ele não volta para trás dizendo: já que deu certo, vocês todos estão demitidos do batalhão. Sabe por quê? Porque ele entra desfalecido, mas ele sai renovado. Tem alguns de vocês que precisam de mística. Eu preciso do poder do Espírito que vem, por exemplo, depois de uma lição de quarta. Chegar em casa e dizer: Jesus, não é possível. Por que eu tenho tanta resistência em receber as pessoas? Se está escrito, se é fundamento, revela aqui dentro de mim, no meu homem interior. E quando eu digo revela, eu estou falando justamente da experiência mística de sair do quarto dizendo: eu amo gente, eu amo os meus irmãos. Tem alguém acordado aí meia-noite? Pelo amor de Deus, vem aqui em casa. Eu me redescobri filho de Deus, eu tenho família. Meus irmãos, a atividade satânica ao longo de séculos foi de obstruir canais e adulterar fundamento. Mas me espanta pensar que quando no século XVI Lutero surge com um fundamento, junto dele vem um movimento de despertamento, diz a história. O pessoal consegue chamar o movimento de despertamento de excessivo e herético. Por quê? Porque o movimento de despertamento pedia: não basta só pensar direito, a gente quer um culto diferente. Tira esses elementos daí. Contam os historiadores que em alguns lugares experiências sobrenaturais aconteciam. E o que aconteceu? O medo de lidar com o novo de Deus sufocou as raízes. E aqui estamos, reformados no século 21 e vazios de espiritualidade. Chamaram os anabatistas de hereges. Ok, mas eu prefiro ensinar um chapado do que fazer um cátedra e entender que ainda é necessário viver no poder do Espírito. Sabe por quê? Porque o cátedra, o eloquente, ele acha que a sua sabedoria humana é suficiente. Ele está seduzido pelos próprios raciocínios falazes. Essa casa escolheu não fazer oposição, porque Cristo é apóstolo, mas também é profeta. Cristo é o mesmo que diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Comam da minha carne, bebam do meu sangue. Isso é altamente místico, mas violentamente apostólico. Porque você pode andar com Jesus e chegar na porta de uma cidade e dizer: você quer que a gente toque fogo aqui? Nessa cidade? Que te rejeita? Jesus olhar para você e dizer: de que espírito sois? Porque não há a mesma essência. A restauração apostólico-profética nos nossos dias vem trazer de volta essência e potência, fundamento e mística, edificação e raiz. A gente não quer ser prédio, a gente quer ser edifício de Deus. Da base da gente sai água, da base do prédio sai água. Onde já se viu brota água de um prédio? Só se for uma rocha de nascente. Mas nada mais orgânico do que isso. Nós não vamos negociar. Vai ter culto em que o Espírito vai dizer: hoje não, Rafa, fecha o notebook. Hoje eu só quero dançar com eles. E haverão cultos em que o Senhor dirá: sentem-se e escutem, mas com as mesmas raízes abertas. E encerro a minha exortação à nossa casa dizendo: repito, a gente está sempre pronto a chapar,
Mas quando a palavra tem sido liberada, nós não temos percebido a resistência das trevas operando em nosso meio. Não aceitem mais. Irmãos, a mesma violência para chapar é a violência para viver e receber o fundamento. Nós estamos nos dias da escola de tirano. Deus nos deu uma palavra. Luiz estará conosco. É um tempo de nos aprofundarmos. Talvez daqui uns dias você não esteja mais aqui. Abra-te, Efatá. Abre as suas raízes. Abra-te, Efatá. Abra-te, Efatá. Abra-te, Efatá. Abra-te, Efatá. Abra-te, Efatá. 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 Abra-te, Efatá. Recebe no seu homem interior. Você que deseja ser expandido nas suas raízes, aberto, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós queremos impor as mãos sobre você. Eu queria pedir aqui, por favor, Lari e Rô, me ajudem, os demais ministros da casa. A menos que você, ministro, diga: não, Rafa, eu preciso que imponham as mãos sobre mim. A gente vai te entender. Mas não negligencie esse momento místico. Você pode a partir de agora ser outra pessoa. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Porque quem fala o Espírito, quem fala em Espírito fala a Deus. Quem fala em línguas fala a Deus. Ah, Efatá, 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 Efatá. Expanda as raízes, dilatação ampliada para receber a palavra. Efatá, Efatá. Efatá, 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 Efatá. Abra-te, 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 abra-te. A realidade de Deus que não se pode ver, mas se pode experimentar. No homem interior, no homem interior, no homem interior, habite Cristo ricamente, ricamente no vosso coração. No homem interior, uma profunda penetração da vida de Deus agora, rasgando os preconceitos, rasgando os medos, rasgando. Efatá, Efatá, Efatá. Abra-te, abra-te, abra-te. Para que possais compreender com todos os santos e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Uma experiência mística com o seu amor, Senhor. Uma experiência mística com o seu amor. A realidade da pessoa do Espírito Santo abraçando alguns essa manhã.
Espírito Santo, nosso amigo, toca-nos, 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 Espírito Santo, toca-nos nessa manhã, toca-nos, toca-nos com o teu poder, toca-nos, 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 toca-nos com o seu poder. Toca-nos, 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 Espírito. Toca-nos, 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 toca-nos. Toca-nos, toca-nos, toca-nos. Toca-nos, toca-nos, toca-nos. No nosso interior, Senhor. No nosso homem interior. Queremos do pão, queremos do vinho que só você pode nos dar. Queremos comer da sua mesa, Senhor. Aleluia! 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 Precisamos de Ti, Senhor. Nós carecemos de Ti, Senhor. Só você pode edificar a igreja. Só você pode edificar a igreja. Só você, Senhor, pode preencher o corpo. Só você pode encher a casa. Só você, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, clamando, Senhor, por isso. Aleluia. Aqueça os nossos corações outra vez. Ah, Jesus. Aqueles que estão cansados, renova-os. Aqueles que esfriaram, Senhor, aqueça-os profundamente. Tira, Senhor, toda frieza, toda rigidez mental. Ah, Senhor, toda a escravidão nos traumas. Toda prisão emocional, Senhor, em histórias não resolvidas. Abra-nos, abra-nos,
Abra-nos para comer de Ti, para beber de Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós oramos nessa manhã. Dispostos a corresponder ao Seu convite, ao Seu chamado, à mesa da comunhão, à mesa da partilha, ao sacrifício da vocação, à abnegação do discipulado, à generosidade do reino sobre a cidade. Nós estamos, Senhor, dispostos a nos comprometer com isso. Aleluia.